Mazinho, boa noite, bem-vindo. Regina, boa noite. Obrigada aí. Espero que hoje nada aconteça diferente do programado. E aí, meus amigos, são 19 horas, né? Vamos dando aí cumprimento ao trabalho da noite de hoje. Nós estamos aqui na página do Facebook do Amor em Deus, para mais um trabalho no momento de radiação. Nós vamos dando sequência ao nosso livro, né, que é o Ceifa de Luz, que a gente vem trabalhando. Mas antes da gente adentrar mesmo na página da noite, nós vamos fazer aquela música que a gente sempre gosta de fazer, né? Para que a gente possa acalmar a mente, silenciar o nosso pensamento. E a gente pode aí fazer essa ambientação tão necessária no nosso íntimo, para que a gente entenda bem a mensagem e que nós outros também possamos passar bem a mensagem estudada por nós anteriormente. Então vamos à música. Esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada esse olhar firme e seguro, quando tudo é
respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Então, meus amigos, essa música é maravilhosa, né? É a força do bem. Então, que nós possamos, nesse momento, reunir os nossos pensamentos em oração por nós mesmos e por todas aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos nesse instante, né? Como a gente viu a nossa irmã Regina colocando aí o nome de um amigo, pedindo prece e oração para ele, que nós possamos unir os nossos pensamentos em favor de todas essas pessoas que se encontram com a saúde debilitada nesse instante, para que possa recuperar as forças físicas, mentais e espirituais para vencer as mazelas do corpo físico, e rogando sempre o amparo da espiritualidade amiga e do bem ao mentor espiritual desse nosso irmão, que seja atendido, assistido de acordo com as suas necessidades e merecimentos, rogando sempre aos mensageiros do bem, aos médicos também encarnados, que possa fazer o melhor tratamento para ele, não só para ele, como tantas outras pessoas que nos confiam os seus nomes pedindo oração. Então, nós estamos assim iniciando o nosso trabalho do momento de radiação, que é esse momento que vários corações, que várias mentes estão ligadas em prol de nós mesmos e em prol daqueles que nos pedem oração. O objetivo desse trabalho foi criado para isso, para que a gente possa atender as pessoas que se encontram em alguma dificuldade no momento. Rogamos assim o amparo e a proteção da espiritualidade amiga e do bem, do mentor espiritual desse grupo de trabalho, que nós possamos fazer um bom trabalho na noite de hoje, Senhor, que possamos ser claros na nossa explanação, que a gente possa falar com assertividade dentro daquilo que a mensagem nos propôs na noite de hoje. Que a tua paz permaneça com todos nós, encarnados e desencarnados. Graças te damos por essa oportunidade bendita de trabalho, que assim seja. Meus amigos, então, como vocês podem observar, ao lado aí da minha imagem, tá aí o título da nossa página, né? Que é No Burilamento Íntimo. Nós estamos dando sequência ao livro Ceifa de Luz, e hoje nós vamos trabalhar a lição de número 55, lembrando aos companheiros que nós estamos estudando esse livro em sequência. Nós já chegamos aí na lição de 55. Tenho certeza que todos nós aproveitamos bastante o conteúdo desse livro, que é uma mensagem que está sempre nos chamando a atenção para algum aspecto da nossa vida que precisa ser melhorado.
E hoje é o burilamento íntimo. O que vem a ser esse burilamento íntimo? Vamos ver o que Emmanuel vai estar trabalhando nessa mensagem que tem esse título, que a gente gosta bastante dessa palavra, burilamento. Então ele vai começar com a citação de Mateus, que vai dizer assim: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 46. Lembrando, meus amigos, que essa parábola é dos dois servos, né? Aquele servo fiel e aquele servo que não era tão fiel. É o sermão profético. Então, Jesus está nos convidando a refletir sobre os nossos pensamentos e ações à luz do Evangelho, como um roteiro seguro para uma vida melhor, sem materialismo exagerado. Então, que a gente possa aí aproveitar o conteúdo dessa mensagem da noite de hoje para a gente nos inspirar a sermos melhores e fazer esse burilamento interno, interior, tão necessário a todos nós. E o que vem a ser burilar? Então, é uma pergunta que para a gente entender o conteúdo da mensagem, a gente tem que entender o que é burilar. Burilar é tornar-se mais puro, é aprimorar, é aperfeiçoar, é retirar toda aquela camada que não é boa, aquela camada grosseira, é jogar fora, é eliminar. Isso seria o burilamento. Então, vamos iniciar a mensagem falando: suspiramos por burilamento pessoal, entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhes antecedem a formação. Então, através desse burilamento, vamos nos tornando pessoas melhores, com menos necessidade das coisas exteriores e valorizando mais a tranquilidade que a consciência tranquila nos proporciona, aquela sensação de dever cumprido. Por isso é importante a disciplina. Então, a gente ter essa disciplina com os nossos pensamentos, a disciplina nos nossos deveres que a gente assume. Então, é importante a disciplina. Se a gente se propõe a fazer um trabalho igual a esse aqui, o horário não é 7 horas, então 7 horas ele tem que estar no ar. Salvo exceções, quando acontece algum problema, algum impedimento de nível exterior que a gente não consegue controlar. Eu estou aqui sentada desde 5 horas da tarde, me preparando para este trabalho. Não, mas você preparou esse trabalho às 5 horas, 17 horas? Não, ele foi preparado antecipadamente, mas às 17 horas a gente senta aqui para se conectar, para fazer uma prece, para reler o material, para estudar mais um pouquinho. Então a gente tem uma disciplina. E é essa disciplina que nos torna mais seguro, nos torna mais firmes daquilo que a gente pretende fazer. E Emmanuel vai continuar falando: à vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Então, meus amigos, educarmos para vivermos em sociedade é algo bem importante. Sermos úteis, pensar no bem-estar do outro, até onde posso ir com o meu comportamento sem prejudicar o meu irmão. Um exemplo disso, meus amigos, é bem simples e bem do nosso cotidiano. Por exemplo, um vizinho ouvindo uma música extremamente alta, ele compartilha com toda a sua vizinhança essa música. Será que o vizinho que está ouvindo essa música no seu lar, sem ter ligado o seu aparelho de som, está feliz, está satisfeito com esse comportamento do vizinho do lado? Então são essas coisas. Será que o meu som, que me agrada tanto, eu não estou desagradando o vizinho? São coisas pequenas desse tipo que às vezes a gente tem que se preocupar com o outro, tem que se preocupar com aquilo que ele gosta. Por exemplo, nós somos espírita, nem todos os nossos vizinhos são espíritas. Então por que eu tenho que colocar uma música tão estridente para incomodá-lo?
Então a gente vai começando a se educar, a gente vai começando a perceber que o outro também tem o seu gosto, que o outro gosta de coisas que pode ser muito diferente da nossa. E Emmanuel traça o roteiro simples de ações que nos ajuda neste burilamento pessoal e tão necessário a todos nós. E ele vai dizer, daí o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres. Então, olha só, cumprir com os compromissos assumidos é respeitar aquilo que a gente assumiu anteriormente. A gente está cumprindo aquilo que foi acordado antes, né? Então tem umas regras, tem umas normas que a gente precisa atender para a gente honrar o compromisso assumido. Então, antes da gente assumir qualquer compromisso, a gente deve se perguntar: eu estou disposto a honrar isso? Eu tenho tempo suficiente para fazer? Se não tenho tempo, eu estou disposta a mexer na minha agenda para encaixar mais essa tarefa? Então, são esses pequenos detalhes que vai dizer se a gente é uma pessoa confiável, se nós somos um servo confiável do Senhor, quando a gente se compromete e honra aquele compromisso assumido. E Emmanuel vai dizer, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe. Então, dar o nosso melhor, onde Deus nos colocou, isso é importante também. Nós estamos sendo servos também fiéis, porque onde Deus nos plantou é onde nós precisamos florir, é onde nós precisamos frutificar. E aí nós precisamos ser aquela pessoa ali, muitas das vezes, para fazer a união da paz, a união da serenidade e do equilíbrio. E Emmanuel vai dizer, te auxiliar a outrem, sem expectativa de recompensa. Então, meus amigos, ajudar o próximo, mas sem esperar nenhuma recompensa dele e nem agradecimento, porque é muito comum a gente falar, poxa, eu ajudo tanto, e a pessoa nem sequer um muito obrigado falou. Mas você ajudou porque você quis. Você ajudou porque sentiu necessidade de ajudar, porque você tem já esse germe de ser útil ao próximo sem olhar a quem. Então você faz pelo amor do Cristo, faz pelos ensinamentos e modelo que o Cristo é para nós, porque o Cristo fez isso. Nós não estamos seguindo o passo dele, só que ele não pediu recompensa a nenhum de nós. Ele só pediu que a gente mudasse a nossa atitude, que a gente pudesse ser mais amorosos uns com os outros, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca. Então, meus amigos, que possamos ser cuidadosos ao externar os nossos pensamentos, evitando ofensas e agressões através das palavras. E as palavras, meus amigos, não precisam ser nem de mel e nem de fel. Ela só precisa estar na medida, no ponto. Se for para ofender, cala-se. Se for para ajudar, fala-se. A gente precisa aprender esse equilíbrio entre o falar, entre o silenciar, e que não é nada fácil, mas estamos todos em treinamento para um dia conseguirmos esse equilíbrio, de saber a hora de falar e a hora de calar. De desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas. Então, meus amigos, a partir do momento que a gente vai se burilando, que a gente vai se melhorando, a gente vai aprendendo a desculpar qualquer ofensa. E vai chegar um momento que a gente nem precisa desculpar ofensas, porque nós não sentiremos ofendidos. Se porventura ofendermos alguém, que sejamos humildes o bastante para pedir desculpas sinceras e reparar o erro, se possível. E Emmanuel vai continuar falando de nunca prejudicar a quem quer que seja. Então, não prejudicar a ninguém, Jesus nos recomendou há muito tempo. Tudo porquanto, quando desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles.
Isto é lei e os profetas. Mateus fez essa anotação para nós. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então, se a gente quer que o outro nos faça bem, vamos nós dar o primeiro passo fazendo bem a todos aqueles que cruzarem em nossos caminhos. De buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando, esquecendo tudo que tome a feição de calamidade ou de sombra. Meus amigos, a gente precisa ter esse olhar positivo, né? Sempre ver o lado bom das pessoas, o lado bom das coisas, não enxergar só sombras, não enxergar só a maldade. Vamos ver a bondade também que as pessoas trazem consigo, mas às vezes o nosso olhar ainda está tão com uma venda tão grande, tão escurecido ainda, que a gente não consegue ver a boa parte do outro. A gente só vê o lado negativo que a pessoa tem. Então está na hora da gente começar nesse burilamento aí. Vamos enxergar, vamos procurar ver o que a pessoa tem de bom, o que ela fez de bom, o que ela faz de bom. E vamos, guardar essa parte boa em nossas memórias. E o erro e o defeito vamos deixar de lado. Porque nós todos também temos erros, temos defeito, e queremos que o outro deixe de lado também, que não enxergue só isso. E que não jogue em nossa cara esse lado negativo, esse lado ruim nosso, que a gente às vezes está lutando tanto para vencer, e aí a gente não consegue, e aí os irmãos também ainda não nos ajudam com esse esquecimento. E Emmanuel vai dizer também de procurar o bem com a disposição de realizá-lo. Então, que nós possamos sempre fazer o bem, independente de qualquer situação. E aí nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na questão 643, onde Kardec perguntou aos espíritos: há pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Ou seja, ele quer saber se qualquer pessoa tem condições de fazer o bem, independente da sua situação financeira, independente da sua situação de saúde. Tem possibilidade de fazer o bem? Uma pessoa que tem uma saúde debilitada, uma pessoa que não tem muito dinheiro, pode fazer o bem? Era isso que Kardec queria saber dos espíritos. É isso que os espíritos respondeu. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Ou seja, meus amigos, o bem está ao nosso alcance. Nós não fazemos o bem porque não queremos, porque a gente se esconde atrás, às vezes, de uma máscara. A gente justifica o nosso não fazer o bem, porque fulano não faz, porque o governo não fez e não é minha obrigação. A obrigação de fazer o bem é de todos nós. Por que procurar o bem? Por que a gente precisa procurar fazer o bem? Porque tendemos sempre a estar envolto de situações contrárias ao bem. Por que às vezes a maldade nos chama tanto atenção? Porque às vezes a maldade nos atrai tanto? Por que o nosso olhar vai só para aquela coisa errada que a gente está vendo ali? Porque ainda estamos num processo evolutivo ainda muito acanhado, muito tímido. Ainda não temos esse olhar grandioso de observar que há muito bem sendo feito. Como a música nos falou, né? A força do bem é o maior poder. Então nós temos a força do bem dentro de nós. É preciso a gente descobrir, é preciso que a gente burila essa força para que ela apareça. Como o diamante bruto que está escondido lá dentro do carvão. O olheiro com seu cinzel vai lá, lapida, 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 até aparecer aquela pedra maravilhosa. E nós também somos ainda um diamante, às vezes, muito embrutecido. Mas chegará um momento que essa beleza toda eclodirá.
e nós seremos realmente aquelas pessoas que podemos dizer assim, somos irmãos do Cristo, nós estamos seguindo o passo do Cristo, nós estamos deixando toda aquela mazela, aquele passado tenebroso de lado e nos transformando em criaturas melhores. Muitas das vezes, né, nós somos essa pedra bruta ainda, mas que em algum momento essa pedra bruta se tornará em um diamante belíssimo. Nós estamos trabalhando para isso, né? Quando a gente para ouvir uma mensagem boa, quando a gente abre um livro para a gente ler uma mensagem boa, a gente está querendo se melhorar, a gente está fazendo esse burilamento interior de nunca desesperar-se, então manter a calma independentemente da situação e orarmos para que a calma, que a gente possa manter essa calma, essa tranquilidade, essa serenidade, apesar dos momentos difíceis que a gente possa enfrentar no cotidiano. Então, Emmanuel vai continuar falando de outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Então, meus amigos, somos todos membros de uma grande família, a família universal. Então, se somos uma família gigantesca, nada mais natural do que a gente trabalhar em prol do outro, em prol do bem-estar do outro. E esse bem-estar a gente pode começar trabalhando no nosso ciclo menorzinho, que é o da família. É fazendo o melhor que a gente puder para o outro, por outro. E Emmanuel vai fechar a mensagem falando para nós. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale-se manejada por nós. Emmanuel. Então, meus amigos, é isso aí, né? O nosso esforço pessoal para irmos em direção de uma vida mais plena e mais ricas de sentimentos nobres e de valores enobrecidos deve ser nossa meta de cristãos. E aí nós fomos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e buscamos um trechinho lá na Instrução dos Espíritos, no capítulo 11 e no item 11. É uma mensagem de Emmanuel também, que tem como título O Egoísmo. E essa mensagem foi escrita em Paris em 1861, que vai dizer assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Então, quais são as nossas armas? A nossa força e a nossa coragem. Digo coragem, porque essa é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, meus amigos, para vencer a nós mesmos, dependemos de muita coragem, de muita força, porque é muito mais fácil a gente olhar o problema do outro, projetar as nossas falhas no outro para esconder as nossas mazelas. Às vezes a gente não tem coragem de enxergar as nossas próprias verdades. Nós não temos ainda essa condição de olhar para dentro de nós. E aí vamos continuar essa mensagem. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-la em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o egoísmo, porque enquanto o justo vai
percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixe que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo vem não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhes entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humildade vestir a sua torga viril, e para isso é necessário primeiro extirpá-lo, expulsá-lo de vosso coração. Emmanuel. Então, meus amigos, essa era a mensagem que nós preparamos na noite de hoje. O nosso tempo já está chegando aí ao final. Nós vamos passando aí para nossa mensagem, nossa prece final, e que nós possamos entender que o nosso compromisso maior é vencer a nós mesmos. Esse buril necessário que temos que fazer, esse burilamento necessário que temos que fazer nas mazelas que ainda a gente percebe que mora dentro de nós. Então, convido a todos nesse momento para que possamos fazer essa prece em uma só voz, em um só pensamento, unidos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, ao mentor espiritual de cada um de nós. Que nós possamos nesse momento, Senhor, angariar aqui os recursos necessários para nos dar a força necessária para que a gente possa fazer esse burilamento interno, interior, o mais depressa possível. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoando, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, meus amigos, irmãos espirituais superiores, rogamos a bênção, o amparo para todos os nomes que se encontram em nossos cadernos de prece, que cada um desses irmãos possa receber na exata proporção de suas necessidades e merecimentos, que cada um deles encontre a força interior necessária para renovar as suas energias mentais e espirituais. Ó Senhor, que essas águas possam ser transformadas em medicamentos salutares e que possa dar a força necessária ao organismo físico do irmão que irá ingerir o líquido que foi reservado para transformar em medicamento salutar. Senhor, permita que cada um de nós recebamos um passe fluídico nesse instante, que possamos eliminar toda a carga energética desnecessária para que as energias novas se façam e que nós possamos usufruir desse bem-estar espiritual. Que a tua paz permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Graças te damos por essa oportunidade bendita, que assim seja. Meus amigos, agradecemos pela presença de todos, agradecemos pelos recadinhos que deixaram aí e quero fazer um convite. Amanhã nós teremos a Esther Curti lá no Centro Espírita Amor em Deus, às 19h30, com uma palestra muito bacana. Ela vai estar trabalhando uma mensagem que se chama Conselhos, e são conselhos preciosos, que vai contribuir com o nosso burilamento pessoal. Então, até amanhã, um grande beijo
e um abraço fraternal em todos. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Tchau!